Olá, boa tarde, bom dia, não sei que horário você está vendo esse vídeo. Meu nome é Júlio Batiste, eu sou o criador e responsável pelo site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet. Você talvez me conheça por ter acessado algum conteúdo gratuito no meu site, são mais de 5.000 artigos e tutoriais sobre diferentes assuntos, ou talvez seja leitor de um dos livros, e-books ou videoaulas de minha autoria. Eu escrevo na área de Excel, do básico, avançado, VBA, também trabalho com Access, Windows Server, SQL Server, enfim. Escrevo bastante na área de tecnologias Microsoft. Eu gravei esse pequeno vídeo em pleno domingo de Páscoa. Vocês devem estar vendo aqui ao fundo meu escritório, os computadores, livros, enfim. O objetivo desse vídeo é apresentar para vocês o 34º livro de minha autoria, que é o Aprenda com Júlio Batiste, Excel 2010 básico, através de exemplos práticos passo a passo. Eu criei esse livro com a seguinte intenção. Eu imaginei aquele usuário que não sabe nada de Excel, que às vezes se sinta até intimidado em aprender a usar o Excel, mas que está precisando aprender o Excel. Porque hoje cada vez mais o Excel é exigido nas empresas, em entrevistas de emprego. Muitas empresas trabalham com Excel e até você mesmo, por seu uso pessoal, para criar planilhas de controle financeiro, controle de estoque, enfim. O Excel é muito utilizado e muito necessário. E tem muitos usuários que não sabem usar o Excel. Esse livro foi criado para atender esse público. Eu não sei nada do Excel, abri o Excel e agora o que eu faço? É exatamente esse caminho que o livro vai te mostrar. Então eu vou pedir alguns minutos da sua atenção, que logo em seguida vai entrar uma apresentação onde eu descrevo em detalhes o conteúdo do livro, a quem ele se destina e preparei para essa promoção de lançamento um pacote especialíssimo de brindes e bônus. Você vai receber 10 videoaulas extras e mais um bônus surpresa. Só essas videoaulas valem mais de R$300, que é muito mais do que você vai pagar pelo livro. O livro custa bem menos que isso, então não vou estragar a surpresa. Acompanhe todos os detalhes no vídeo a seguir e qualquer dúvida, tem o meu e-mail de contato, meus telefones estão nessa página e tenho certeza que se você é um usuário iniciante e está precisando aprender Excel, esse livro veio para preencher essa lacuna. Obrigado e continuem assistindo ao vídeo. Excel 2010 básico através de exemplos práticos. Qual é o foco, qual é o objetivo desse livro? Esse livro foi escrito pensando no usuário que não conhece o Excel, no usuário que é absolutamente iniciante com o Excel e está precisando aprender o Excel de uma maneira prática, rápida, fácil e através de exemplos práticos. Se o teu perfil é esse, um usuário que conhece muito pouco ou que não conhece nada do Excel e está precisando aprender Excel, então pode ter certeza, esse livro foi feito sob encomenda para você. Nas próximas telas eu vou mostrar para você exatamente tudo o que o livro aborda, a maneira como o livro aborda e vou mostrar também mais no final da apresentação um pacote especialíssimo de bônus que eu preparei para esta oferta especial para você. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o livro Aprenda Excel 2010 básico através de exemplos práticos, passo a passo. Quais as principais características desse livro? Quais as vantagens que você vai ter ao adquirir esse livro? Primeiro, permita-me falar um pouco mais de mim, o autor do livro, Júlio Batiste. Eu sou um autor já em 34 livros publicados, sendo este o 34º livro. São mais de 100.000 exemplares já vendidos dos 33 livros anteriores, sendo que o meu livro de maior sucesso é o livro Windows Server 2003, curso completo, publicado no ano de 2003 pela editora Axel Books, o qual bateu a marca dos 25.000 exemplares vendidos. Isso em termos de livro de informática é uma marca realmente considerável. Tenho mais de 20 anos de experiência em ministrar treinamentos tanto em sala de aula, quanto treinamentos online, quanto elaborar materiais
para materiais didáticos para treinamentos. Todo o material que eu elaboro, ele é sempre organizado em módulos ou capítulos e lições. Em cada lição, eu coloco uma introdução teórica sobre o assunto da lição e logo em seguida um exemplo prático, passo a passo, no estilo que a gente chama de estudo dirigido. O que é o estilo estudo dirigido? São lições com passos numerados. Passo 1, abra o Excel. Passo 2, clique na célula A1. Passo 3, digite o seguinte valor em A1. Digite o seguinte valor em A2. Na célula A3, digite a seguinte fórmula. Tal item da fórmula é para tal função. Tal item faz isso, faz aquilo. Ou seja, tudo bem detalhado, bem passo a passo, bem explicado. E todos os exemplos do livro, são dezenas e dezenas de exemplos completos, eles têm as telas ilustrativas. Então, quando eu digo assim no exemplo, clique na guia página inicial. E dentro da guia página inicial, clique no botão salvar. Você vai ver uma tela onde mostra a guia página inicial e uma seta mostrando o botão salvar. Ou seja, bem fácil de entender, muito fácil de praticar. Esse é o foco desse livro. Ele tem que, ao mesmo tempo em que ele ensina muito sobre Excel, ele tem que ser fácil de entender e fácil de pôr em prática. Você lê o livro, abre o Excel, pratica e consegue reproduzir os mesmos resultados que eu estou mostrando no livro. Essa é a proposta do livro e eu te dou a minha garantia pessoal, como autor já bastante conhecido, de que com este livro, mesmo que você não saiba absolutamente nada de Excel, você vai ser capaz de acompanhar todos os exemplos que estão no livro, fazer eles passo a passo e obter os mesmos resultados que eu obtenho no livro. Eu te dou a minha garantia pessoal de que é muito fácil fazer isso. Outro diferencial importante que eu gostaria de salientar é que ao comprar esse livro você vai ter suporte a dúvidas diretamente comigo, que sou o autor do livro. Se você está lá fazendo, por exemplo, uma lição sobre gráficos, e na lição eu mostro lá como formatar uma determinada barra do gráfico, trocar a cor, e você não está conseguindo fazer isso. Você vai me mandar um e-mail informando o título do livro, o número da página onde está a lição e descrevendo a tua dúvida. Eu dou suporte a todos os exemplos contidos no livro. E eu sempre respondo os e-mails no mesmo dia. Ou seja, você não vai estudar sozinho. Você vai ter suporte diretamente com o autor. Explicados os diferenciais do livro, por que ele é diferente dos demais que estão no mercado, fazer uma visão rápida do que eu vou abordar no livro, depois eu vou detalhar um pouco mais cada um dos capítulos. No capítulo inicial eu vou fazer uma apresentação do Excel, vou falar sobre o que são planilhas, como inserir dados em uma planilha e como salvar a sua primeira planilha. Vai ter diversos exemplos práticos mostrando isso. O módulo 2, capítulo 2, vai ser sobre formatação de planilhas e já vamos começar um pouco com as nossas fórmulas e funções no Excel. Você já vai criar as primeiras fórmulas, vai aprender a fazer cálculos com Excel, vai ver como usa os operadores matemáticos, operadores de comparação, já vai começar a ter um pouquinho de ideia do que é possível de ser feito com Excel. No capítulo 3 nós vamos avançar um pouco mais nessa parte de fórmulas e funções e vamos ver mais exemplos práticos. Depois, no capítulo 4, nós vamos ver diversas categorias de funções do Excel. Função para tratamento de texto, função para tratamento para cálculos matemáticos e mais exemplos práticos, para que você fixe e entenda e coloque em prática tudo que está sendo proposto. O capítulo 5 vai ser um capítulo só sobre gráficos. Como criar gráficos, como formatar gráficos, tipos de gráficos, problemas que surgem na criação de gráficos, como resolver esses problemas, enfim, gráficos e mais gráficos. Você terá exemplos passo a passo de como formatar cada um dos itens, como configurar cada item que compõe um gráfico no Excel. No capítulo 6, nós vamos ver um pouco sobre fórmulas e funções financeiras, onde você vai aprender como calcular se o investimento é vantajoso ou não, como calcular as prestações de um financiamento e assim por diante. Também vou apresentar algumas lições com dicas práticas de resolução de problemas mais comuns no Excel.
E o capítulo 7 eu já avanço um pouco além do básico, pois eu vou mostrar como trabalhar com listas de dados no Excel, ordenar listas, fazer uma pesquisa básica, como trabalhar com tabelas dinâmicas, que é um assunto bem interessante e é pouco utilizado por falta de conhecimento, e como trabalhar com as famosas macros. Uma introdução de um nível básico para intermediário. E no final dessa apresentação, em seguida eu vou detalhar o que tem em cada um desses capítulos, e para finalizar vai ter mais um bônus surpresa. Então, por favor, continue acompanhando. O capítulo 1 do livro. O que eu abordo no capítulo 1? Uma introdução ao Excel e criação de planilhas. Mesmo que você nunca tenha aberto o Excel na sua vida, você vai ter condições de acompanhar tudo que tem nesse capítulo. Eu vou mostrar desde a tela inicial do Excel, o que é uma barra de menus, o que é uma guia, né? O que é a nova interface do Excel 2010. Depois eu vou começar tratando dos elementos básicos que compõem uma planilha. O que é uma planilha? O que é uma pasta de trabalho? O que são linhas? O que são colunas? O que são células? O que é um endereço de célula? Como criar, inserir, excluir e mover novas planilhas? E aí um exemplo prático. Primeiro exemplo prático, onde vamos criar uma pasta de trabalho com várias planilhas dentro dela. Depois vou mostrar para você como se movimentar. Uma planilha tem milhões e milhões de células. Então, tem técnicas que você pode rapidamente ir para o início da planilha, para o final da planilha, para a última célula com dados em uma coluna, para a última célula com dados em uma linha. Isso aí tudo eu vou passar essas dicas de como fazer isso. E aí vamos começar a fazer alguns exemplos práticos, inclusive um exemplo usando fórmulas e funções bem simplesinho. Depois do exemplo prático eu vou mostrar para vocês como é feita a seleção de células, como selecionar uma coluna inteira, uma linha inteira, várias linhas, várias colunas, como selecionar uma faixa de células, como selecionar faixas intercaladas, que é uma técnica bem interessante e bastante útil. Como copiar fórmulas para uma faixa de células e mais um exemplo completo, onde a gente cria uma planilha do zero, insere os dados e faz cálculos. Com isso você já vai ter uma noção do que é o Excel e do que pode ser feito com o Excel. Para finalizar o capítulo, vou propor 2 exercícios para que você pratique tudo o que foi visto nas lições anteriores e apresente um resumo conclusão do capítulo. E aqui eu quero reforçar com você um diferencial que você vai ter ao adquirir esse livro. Se você tiver qualquer dúvida ao resolver os exercícios propostos, é só entrar em contato por e-mail comigo e eu vou lhe ajudar para que você não tranque, para que você possa ir adiante, possa resolver suas dúvidas. Porque o meu foco é que você aprenda o Excel. É por isso que eu te dou a minha garantia que com esse livro você vai aprender o básico do Excel. Ok? Não esqueça disso, você não vai estudar sozinho, você vai ter suporte a dúvidas diretamente com o autor. Então vamos ver o que tem no nosso capítulo 2. No capítulo 2 nós vamos começar a trabalhar um pouco mais com fórmulas e funções. Que o Excel, ele tem centenas e centenas de funções prontas que podem nos ajudar muito. E as funções são utilizadas dentro de fórmulas. Então, entender exatamente o que é uma fórmula, como é a sintaxe de uma fórmula, isso aí tudo é muito importante. E o capítulo 2 vai ser só sobre isso. Vamos aprender sobre operadores matemáticos, somar, subtrair, dividir, multiplicar, exponenciação, sobre os operadores de comparação, maior do que, maior ou igual a, menor do que, são os chamados operadores lógicos. Qual é a sintaxe e ordem de avaliação dos itens dentro de uma fórmula e exemplos práticos, que esse é o foco do livro. Apresenta a teoria necessária e depois um exemplo para mostrar como funciona. Você vai ter aqui, você pode ver que as lições 6, 7 e 8 tem assim, funções básicas do Excel, parte 1, parte 2, parte 3. Então eu vou descrever várias funções importantes, tais como função soma, máximo, mínimo, média, soma C, conte ponto C e depois, logo em seguida, um exemplo prático. E veremos um conceito muito importante que é o de endereços absolutos. Eu vou mostrar para você passo a passo
a diferença entre endereço relativo e absoluto e por que é importante conhecer esse conceito e mais exemplos práticos. E para finalizar o capítulo, as famosas funções C aninhadas, que a função C é uma função lógica para fazer um teste, e eu posso usar uma função C dentro da outra até 7 níveis. Muitos problemas práticos do Excel podem ser resolvidos usando funções C aninhadas, só que envolve uma lógica bastante, digamos assim, um pouco mais avançada, e eu vou explicar e mostrar para você passo a passo como usar funções C aninhadas. Para finalizar o capítulo, vou mostrar como definir uma senha de proteção. É uma senha que ela vai ser solicitada quando você abrir a planilha. Se não for informada a senha, a planilha não é aberta. É uma forma de proteger uma planilha que você não quer que seja aberta por quem não conhece a senha. E faço, a exemplo do capítulo 1, uma conclusão com um resumo do que foi visto no capítulo. O capítulo 3, depois já de termos aprendido o básico do Excel e aprendido o básico de fórmulas e funções, nós vamos aprender a formatação. Como formatar células? Tem lá uma coluna com valores em real, mas o número do real não está bem alinhado, não está com 2 casas ou 3 casas decimais. Eu quero formatar o tamanho da fonte, a soma aqui eu quero colocar em negrito com uma fonte vermelho. Tudo isso, todas essas formatações de células, linhas, colunas, bordas, nós vamos aprender na prática, através de exemplos práticos, neste capítulo 3. E vamos aprender também um recurso importante, que é a formatação condicional. Formatação condicional é assim, imagina que você tem uma coluna de valores lá, por exemplo, e você quer que o Excel coloque automaticamente em vermelho, por exemplo, aqueles valores que são menores do que um determinado valor limite. Isso pode ser feito através do recurso de formatação condicional. E vocês verão que é extremamente simples e fácil de usar esse recurso. E como não poderia deixar de ser, eu vou mostrar isso através de um exemplo prático completo, passo a passo. E para finalizar o capítulo, nós vamos aprender sobre configurações básicas de impressão, configurar as margens da folha de impressão, cabeçalho, rodapé, centralizar, mesclar títulos e no final do capítulo vai ter alguns exercícios propostos e uma conclusão, resumo do capítulo. Permitam-me ser repetitivo em salientar um dos diferenciais desse livro. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre os exercícios propostos ou sobre um dos exemplos práticos, muito simples, é só mandar um e-mail, vai ter o meu e-mail de contato aqui na página, lá no final da página, informando o número do capítulo, o número da lição, número da página do livro e descrevendo a dúvida. Eu retorno sempre no mesmo dia. Aqui você não estuda sozinho, você tem apoio direto com o autor do livro. No capítulo 4, nós vamos avançar um pouco mais o nosso estudo de fórmulas e funções no Excel. E vamos iniciar aprendendo um conceito importante, que é o conceito de dar nome a um intervalo de células. E aí, na hora de usar as fórmulas, ao invés de informar o endereço do intervalo de células, nós podemos informar o nome que foi atribuído ao intervalo. Vocês verão que é muito simples e muito útil esse recurso. E aí eu vou mostrar para vocês algumas funções para a gente trabalhar com valores de datas e horas no Excel e outras funções para trabalhar com fórmulas e funções que envolvem valores de texto e string. Por exemplo, eu tenho lá um código de cliente e por algum motivo eu preciso extrair apenas os 3 primeiros dígitos no início do código. Tem função para fazer isso. Não, eu preciso apenas os 4 últimos dígitos no final do código. Tem função para fazer isso. E nós estudaremos essas funções todas e veremos exemplos práticos. Vamos finalizar o capítulo com mais 2 itens, que é preenchendo intervalos numéricos e de datas automaticamente. Supor que, por exemplo, você tem lá que preencher um intervalo de 1 até 1000, variando os valores de 5 em 5. 1, 6, 11, 16, 21 e assim por diante. E você não quer preencher isso manualmente, até poderia, mas vai dar muito trabalho. Nós veremos que o Excel tem um recurso bem útil para preencher
A gente informa o primeiro e o segundo valor do intervalo e ele preenche o restante do intervalo de acordo com as informações que a gente passou. Isso tanto para intervalos com valores numéricos, quanto para intervalos com valores de data. Vamos finalizar o capítulo aprendendo sobre algumas teclas de atalho para formatação e um resumo do capítulo. No capítulo 5 vai ter um único assunto, gráficos. É gráficos, gráficos e mais gráficos. Você vai aprender desde a teoria lá do plano cartesiano, eixo X, eixo Y, que você deve ter aprendido lá na 8ª série, no 1º grau. Mais um pouco de teoria sobre os tipos de gráficos, vamos criar o primeiro gráfico e aí vamos começar a aprender como mover um gráfico, como formatar legenda, título, como criar gráficos em 3D, formatar um gráfico em 3D. Por exemplo, um gráfico de colunas, eu posso colocar uma cor diferente para uma das colunas para destacar ela, posso colocar cor de fundo, borda, tem dezenas de configurações disponíveis e formatações e você vai aprender a fazer nesse capítulo. Vou mostrar como criar um gráfico de pizza, que é aqueles em fatias, né? E como destacar uma das fatias para dar um destaque no gráfico. Gráfico tradicional de linhas, como alterar um tipo de gráfico existente e como formatar a linha e escala do gráfico. É um capítulo bem completo e bem detalhado e só baseado em exemplo prático, passo a passo. E no final um resumo do capítulo para que você saiba, reveja o que foi apresentado no capítulo sobre gráficos. O capítulo 6 ele tem uma série de assuntos, eu vou iniciar com o estudo das funções financeiras no Excel. Como calcular investimentos, prestações de um empréstimo, como comparar dois investimentos diferentes para ver qual é mais vantajoso, ou como comparar dois empréstimos diferentes para ver qual que dá a menor taxa de juros. Então existem funções internas do Excel prontas e a gente tem que entender os parâmetros que elas usam e mostrarei isso para vocês com diversos exemplos práticos. Nós vamos ver retorno sobre investimento, taxa interna de retorno modificada. São exemplos bem interessantes que eu tenho certeza que vão ser bastante úteis no seu dia a dia. O segundo assunto desse capítulo é sobre lista de dados. Lista de dados, por exemplo, pode ser uma tabela com cadastro de clientes ou uma tabela com cadastro de pedidos. E nós vamos aprender como classificar, ordenar essa tabela. Quero ordenar uma tabela de pedidos pelo número do pedido, ou pelo nome do cliente, ou pelo estado do cliente, e dentro do estado pela cidade e assim por diante. E vamos aprender também como filtrar uma lista de dados com um ou mais critérios. Veremos também como congelar linhas e colunas, né? Eu tenho, por exemplo, uma lista com 20 mil registros, só que eu quero que a primeira linha onde tem o nome de cada coluna, o primeiro nome é o número do pedido, o segundo a data do pedido, eu quero que essa linha fique fixa à medida que eu vou descendo na planilha, para que eu saiba o que é cada uma das colunas. Isso a gente chama de congelar a linha. Poderia também eu congelar uma coluna do lado esquerdo. Então nós aprenderemos como fazer isso no Excel. E para finalizar o capítulo 6, algumas dicas para resolver problemas muito comuns no Excel. Às vezes você insere uma fórmula lá e aparece um erro, um sinalzinho lá e o erro nome, ou o sinalzinho e o erro div 0. O que é isso? Onde eu errei? Como resolver isso? Então vou dar 2 lições aí com dicas práticas para ajudar a resolver esses problemas mais comuns. E o nosso capítulo final, que já nem dá para dizer que é um Excel básico, né? Porque ele já vai para itens mais avançados. Nós vamos começar com as famosas funções PROC-V e PROC-H, que são as funções de pesquisa no Excel. Os usuários têm muitas dúvidas sobre como usar essas funções, então eu botei 2 lições bem extensas aqui, onde eu descrevo completamente cada uma das funções, seus parâmetros, os cuidados que eu tenho que ter ao usar, como a função funciona e, é claro, um exemplo prático de uso de cada uma delas. Veremos também como inserir imagens em uma planilha, como inserir uma imagem como segundo plano da planilha e depois iremos para o assunto tabelas dinâmicas. É um recurso muito útil do Excel, mas ele é pouco utilizado por ser pouco conhecido. Aqui eu vou apresentar o que são tabelas dinâmicas, vamos ver um exemplo prático e depois vamos trabalhar brincando um pouquinho
aplicando filtros nessas tabelas dinâmicas. Farei também uma introdução às macros e à programação VBA. Mostrarei como criar uma macro e como utilizar uma macro. E para finalizar, o capítulo 7 e esse livro, que já ficou com um bom tamanho, né? São 540 páginas, nós vamos ver como personalizar a faixa de opções do Excel, que é aquela faixa com várias guias que tem em cima e que eu posso fazer algumas personalizações ali, adicionar botões, remover botões, etc. Com isso eu encerro esse livro sobre o Excel 2010 básico, onde você terá muito conteúdo, muitos exemplos práticos e, reforço, suporte a dúvidas diretamente comigo, para que você não estude sozinho, para que você aprenda realmente, porque o meu compromisso é com o teu aprendizado. Tá? E agora, aquele super, hiper, mega pacote de bônus que eu prometi, um pacote de bônus que só os bônus valem 4 a 5 vezes o que você vai pagar pelo livro. Você recebe ao comprar esse livro todas as videoaulas que você está vendo nessa transparência. São 10 videoaulas, gente. A primeira videoaula é sobre o Windows 7, são 5 horas de duração. Depois vem uma série de 4 videoaulas de Excel 2007, mas que se aplicam integralmente ao Excel 2010. Tem o Excel 2007 básico, com 2 horas e meia de duração. Videoaula de Excel 2007 avançado, com 6 horas de duração. Videoaula de macros e programação VBA básico mais intermediário, com 11 horas e meia de duração. Videoaula de macros e VBA avançado, com 4 horas de duração. Depois são mais 5 videoaulas de Access 2007 que formam um curso completo de Access 2007. No total são 10 videoaulas de bônus, 61 horas e meia de videoaulas. Esse pacote, se fosse vendido separadamente, só ele custaria R$ 325. Você leva todo esse pacote, essas 10 videoaulas de bônus na compra desse livro. Mas, sempre tem um mas, né? Essa oferta é somente para os 200 primeiros. Aqui na página, a venda desse livro começa no dia 21 de abril, às 0 hora e 0 minuto do dia 21 de abril, e esses bônus todos só são válidos para os 200 primeiros. Quando já tiver vendido os 200 primeiros, nem vai aparecer. Se você está vendo essa oferta, é porque ainda tem livros dessa primeira remessa de 200. Quando chegar nos 200, eu vou editar esse vídeo e vou tirar essa parte que fala dos bônus, porque não vai mais ter esses bônus e essa oferta não vai se repetir. É só agora no lançamento e somente para os 200 primeiros. Outra pergunta que você pode fazer, Júlio. Bom, eu posso comprar esse livro nas livrarias? Sim, pode comprar o livro na livraria, não precisa ser diretamente comigo. Só que na livraria tem 2 detalhes. Primeiro, na livraria você vai pagar o preço de capa do livro, que é R$ 159. Esse é o preço que a editora lançou o livro e é o preço de capa do livro, que é o preço que as livrarias vendem. Comprando comigo aqui nessa oferta especial, usando o botão que está abaixo aqui, comprar o livro agora, esse botão amarelo com letra preta, você vai pagar menos da metade do preço. Ao invés de R$ 159, você vai pagar R$ 79. Esse preço, essa oferta especial, também é somente para os 200 primeiros. Outra vantagem, os bônus, os 10 bônus não tem para quem compra o livro nas livrarias ou em outros sites que estão vendendo o livro, Submarino, Saraiva, Siciliano, etc. Essa oferta dos bônus e esse preço especial é somente comprando comigo, usando o botão de compra que está nessa página abaixo desse vídeo. Então, aproveite, corra, que a minha estimativa é que essas 200 unidades sejam vendidas muito rapidamente, provavelmente em menos de 5 dias. Certo? Ah, mas não tinha um bônus surpresa, Júlio? Cadê o bônus surpresa? Vamos trocar a tela então para apresentar o bônus surpresa. Tem o bônus surpresa? Tem. E qual é ele? São as videoaulas
com os exemplos práticos que estão no livro, mostrando como fazer passo a passo em formato de videoaula os exemplos, todas as dezenas de exemplos contidos no livro. Quando essas videoaulas vão estar disponíveis? Elas vão ser liberadas a partir de agosto de 2014. Os 200 primeiros que comprarem um livro, eu vou cadastrar um nome, o e-mail e o telefone de contato. Quando eu começar a liberar as videoaulas, eu vou mandar um e-mail para cada um desses 200 com o endereço de acesso das videoaulas, o login, que é o nome de usuário, e a senha de acesso. Então, você não precisa se preocupar, não precisa fazer mais nada. Se você for um dos 200 primeiros a comprar o livro, além das 10 videoaulas que eu citei no slide anterior, você leva também todas as videoaulas com os exemplos práticos que estão no livro. Lembrando que as videoaulas dos exemplos práticos eu vou disponibilizar a partir de agosto. As 10 videoaulas mostradas no slide anterior, que são uma videoaula de Windows 7, 4 videoaulas de Excel e 5 videoaulas de Access, você recebe junto com o livro enviado através dos correios. Então, gostaram da surpresa? Eu entendo que alguns até devem ter ficado com cara de espanto. Não pode, é muita vantagem. Metade do preço, 10 videoaulas e ainda mais as videoaulas com os exemplos práticos do livro, mas é isso mesmo. Estou trazendo essa oferta para você que é meu cliente, que você que acessa o site com todas essas vantagens. Mas aproveite, não perca tempo, é somente para os 200 primeiros e isso vai se esgotar muito rapidamente. Então, é hora de agir, vamos lá? É hora de encomendar o seu livro agora mesmo. Use o botão que está embaixo desse vídeo. Se você quiser, você pode navegar mais nessa página. Nessa página aqui embaixo você tem um resumo de todos os capítulos do livro, o índice completo e detalhado das 140 lições do livro e tem também o botão de compra para você aproveitar essa oferta agora mesmo. E aqui à direita do vídeo você vai encontrar um botão para baixar 25 páginas com um trecho de demonstração do livro. Com isso você vai poder baixar para o seu computador, ler na tela ou imprimir e verificar a didática que eu uso, a metodologia que eu uso baseada em exemplos práticos passo a passo. Então, baixe a demonstração, analise com cuidado, assista esses vídeos quantas vezes você quiser e aproveite essa oferta. Eu tenho certeza que em 4 a 5 dias úteis, todas as 200 unidades disponíveis para essa oferta de lançamento serão vendidas muito rapidamente. Agradeço pelo teu tempo, agradeço por ter ouvido, por ter me acompanhado até aqui e tenho certeza, garanto para você, repito, dou a minha garantia pessoal, o livro é didático, é prático e é de muito fácil entendimento. E além disso, você não estuda sozinho. Caso de dúvidas, é só mandar um e-mail para mim. O meu endereço de e-mail está bem no final dessa página, que eu respondo no mesmo dia. Sempre ajudando você para que você consiga acompanhar todos os exemplos, consiga fazer todos os exemplos. Tenha certeza, o livro é diferente dos demais, é fácil, é prático e o suporte do autor também é diferente. Então, vamos lá? Vamos aprender Excel de maneira fácil e prática? Não perca tempo, aguarde o teu pedido. Peça o seu agora mesmo usando o botão que está embaixo desse vídeo. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Em breve teremos novos lançamentos. Final de maio terá a continuação desse livro, que é o Excel 2010 Avançado. Será um livrão com mais de 1000 páginas. Aguardem, em breve, muitas novidades.